Bom, pessoal, então hoje a gente vai ter uma aula de exercícios, certo? Eu vou pegar aqui o livro do Sakurai e eu vou escolher alguns exercícios para que a gente possa estar resolvendo e, de certa forma, tentando melhorar aí o entendimento de vocês. Então eu vou pegar aqui o livro no capítulo um, certo? Nós vamos abrir aqui o livro no capítulo um e basicamente eu vou escolher algumas questões para a gente resolver. As questões que eu escolhi aqui para que a gente pudesse resolver vai ser a questão número 9, certo? A questão número 10, tá bom? Depois nós vamos passar para a questão número 12 e posteriormente a questão número 13. Não é importante ficar nessa edição aqui do Sakurai para a gente seguir mais ou menos a ordem da numeração das questões, tá bom? Então eu vou começar com a questão número 9, eu vou colocar aí o enunciado para vocês de forma melhor e a gente passa para a resolução dos exercícios. Bom, essa questão 9 aí, né, ele pede o seguinte: construa Sn+, de tal forma que Sn atuando no Sn+, dá H cortado sobre 2 Sn+, ou seja, isso aí é uma relação de alto valor e alto vetor. Né? Ele já te dá o alto valor, inclusive, que é H cortado sobre 2. E ele te diz que esse alto estado aí é o nosso Sn+, tá bom? Onde n, né, é um vetor unitário, né, caracterizado pelos ângulos mostrados na figura, tá bom? A figura mostra aí um eixo XYZ, onde esse vetor n ele tem um ângulo, ele faz um ângulo beta com o eixo z e faz um ângulo alfa com o eixo x, tá bom? Então, basicamente você vai ter que em algum momento escrever esse n aí como função de alfa e beta, que não é tão difícil em coordenadas, por exemplo, esféricas. Né? Aí ele diz o seguinte: note, né? Ou seja, atenção, né? A resposta é cosseno de beta sobre 2 mais seno de beta sobre 2 elevado a i alfa menos, ou seja, ele já deu a resposta. Né? Mas não apenas verifique que isso é a resposta. Né? Não apenas verifique que essa resposta satisfaz o problema de alto valor acima, né? A equação de alto valor acima. Faça mais, né? Ou seja, além disso, trate o problema como um problema direto de alto valor, né? Ou seja, ele quer que você de fato encontre este alto valor, né? Partindo de um alto valor genérico e encontrando os coeficientes aí que ele está mostrando. Né? Lá embaixo ele diz o seguinte: também não use operadores de rotação, né? Porque você pode resolver esse problema aí usando operador de rotação, porque eles vão ser introduzidos aí depois nesse livro, tá bom? Então essa seria a nona questão, ok? Bom, essa questão número 9, né? Basicamente o que ele quer que a gente faça aqui é encontrar o autoestado, né, do operador Sn, tá certo? Onde esse Sn é basicamente o operador de spin multiplicado por um vetor unitário na direção n, né? Então a gente tem a nossa equação de alto valor e alto vetor, na qual esse Sn atuando no estado S+, tá bom? Vai me dar um alto valor H cortado sobre 2, ket Sn+, né? Então ele já diz que o alto valor, no caso aqui, é H cortado sobre 2, tá bom? E o que ele quer que a gente encontre é o nosso Sn+, tá certo? O que é o n? O n é um vetor, né? Numa direção arbitrária, um vetor unitário, né, na direção arbitrária. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o diagrama x, y e z, certo? A gente pode orientar aqui o n numa direção qualquer, tá bom? Eu vou seguir mais ou menos a nomenclatura do livro, né? Então, eu vou colocar aqui esse ângulo entre o n e o eixo z como seno beta, né? Então, o vetor n projeta aqui no plano xy, tá bom? E tem um ângulo aqui alfa, em que a projeção do n faz com o eixo, né, x, tá bom? Dessa forma, é fácil de você ver que o vetor unitário n, né, vai ser o quê? Vai ser cosseno de alfa, certo? Seno de beta, na direção i, mais seno de alfa, seno de beta,
na direção J, tá bom? Mais finalmente cosseno de beta na direção K. Né? É um vetor genérico aqui escrito, né? Basicamente em coordenadas esféricas, né? Como se esse alfa fosse o nosso φ lá nas coordenadas esféricas, como se esse beta fosse o nosso θ lá em coordenadas esféricas, tá bom? Para resolver essa questão, como a gente está aqui com um produto escalar, né? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da componente x do operador de spin. Você pode recorrer aí aos livros, né? Então basicamente é 0, 1, 1, 0, tá certo? Escrito aqui em termos das matrizes, né, de Pauli, 2 por 2, tá bom? O operador SY, H cortado sobre 2. Aí ele tem componentes, né, complexas, tá bom? 0 e 0. E finalmente o operador SZ, que é o único que é diagonalizado, né? Ou seja, ele é diagonal. Por quê? Porque ele é o próprio, né, gerador da base. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? O que é S escalar N? Né? S escalar N vai ser Sx, né? Seno de beta, cosseno de alfa, tá bom? Mais Sy, seno de alfa, seno de beta, mais Sz, cosseno de beta, tá bom? Então, esse é o operador que a gente chama aqui de Sn, tá certo? E o que a gente tem, né? Como cada uma dessas matrizes aqui, desses operadores Sx, Sy e Sz, eles estão determinados aqui, o que você tem que fazer basicamente é juntar essas três matrizes aqui nesse operador e a gente pode reescrever aqui o nosso operador Sn na base, né, 2 por 2, reescrevendo na base 2 por 2, o que você vai ter H cortado sobre 2. Né? O primeiro elemento de matriz vai ser cosseno de beta, o outro vai ser seno de beta, cosseno de alfa, menos I, seno de beta, seno de alfa, tá bom? Outro elemento de matriz aqui vai ser seno de beta, cosseno de alfa, mais I, seno de beta, seno de alfa. E o último elemento vai ser menos cosseno de beta, tá bom? Esse é o nosso operador aí, Sn, né? Mas só que tá para a gente melhorar um pouco mais isso aqui, né? Por quê? Porque eu estou vendo aqui que eu tenho cosseno de alfa menos I seno de alfa, tudo multiplicando por seno de beta. E aqui também, ó, seno de beta, cosseno de alfa mais I seno de alfa. Então, a gente vai usar o fato de que E elevado a I, ou mais ou menos I, né? É igual a cosseno de alfa mais ou menos I seno de alfa. Eu vou reescrever esse operador Sn. Então, esse operador Sn aqui vai ser finalmente escrito com H cortado sobre 2, certo? Cosseno de alfa, seno de beta, é elevado... Opa, desculpa, aqui é cosseno de beta, né? Seno de beta é elevado a I menos I alfa, bom? Seno de beta é elevado a I alfa. E aqui vai ser menos cosseno de beta, certo? Tá bom? O que a gente tem que fazer agora? Né? O que a gente tem que fazer agora é basicamente, né, encontrar, né, quem são o alto valor aqui Sn+, que diagonaliza essa matriz aqui, tá bom? Então, basicamente é encontrar esse alto estado aqui Sn+, que deixa essa matriz aqui diagonal, tá bom? O alto valor já é H cortado sobre 2, tá bom? E isso é esperado, que os autovalores sejam mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Na verdade, quando você olhar para essa matriz aqui, ele não está pedindo que você encontre alto valor, né? Porque ele já de certa forma deu aqui no começo da questão que é H cortado sobre 2. Ele está pedindo aqui que você encontre os autovetores, tudo bem? Porque os autovalores você já tem. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai propor que Sn+ seja escrito como A ket mais B ket menos, tá bom? Vai reescrever a relação de
diagonalização, né? Ou seja, Sn mais igual a h cortado sobre 2 Sn mais, e basicamente a gente vai escrever aqui h cortado sobre 2, que é a matriz, cosseno de beta, seno de beta é elevado a menos i alfa, desse outro lado a gente tem seno de beta é elevado a i alfa menos cosseno de beta, isso multiplicado por um vetor coluna aqui A e B, tá bom? Que é o nosso autovetor. Isso aqui vai ser igual a h cortado sobre 2 A e B. E a grande questão aqui é encontrar quem é, né? Quem é A e B, tá certo? Então, se eu pegar aqui a primeira linha, eu posso cancelar aqui esse h cortado sobre 2 desse lado, desse outro lado, isso vai ser, de certa forma, irrelevante, tá bom? E eu posso escrever aqui cosseno de beta, A cosseno de beta, né? Mais B seno de alfa elevado a I alfa, tá bom? Vai ser igual a A. Tá certo? Então daqui eu tiro o quê? Daqui eu tiro que A, né? Cosseno de beta menos 1 é igual a menos B seno de beta elevado a menos I alfa. Tá bom? Ou seja, A é igual a seno de beta elevado a menos I alfa B 1 menos cosseno de beta. Tá certo? Então a gente guarda isso aqui. Por quê? Porque o que a gente vai usar agora para encontrar A e B é usar o fato de que A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá bom? Ou seja, esse nosso autovetor ele tem que ser ortogonal. Tá bom? Tem que ser ortogonal. Então, vamos aqui continuar a questão. Certo? Então, se eu sei que A ao quadrado mais B ao quadrado isso tem que ser igual a 1, e eu sei que A é igual a, como a gente já tinha encontrado, seno de beta é elevado a menos I alfa B 1 menos cosseno de beta, tá bom? Eu vou pegar esse A aqui, jogar na normalização e encontrar o valor de beta. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Seno quadrado de beta, tá bom? Elevado a menos I alfa é elevado a mais I alfa, porque é o complexo conjugado, tá bom? Beta quadrado, isso aqui vai ser 1 menos cosseno de beta quadrado, mais B quadrado. Isso igual a 1, tá bom? Ou seja, B quadrado, pode colocar em evidência, certo? Esse cara aqui vai embora, que dá 1, tudo bem? Então, fazendo aqui o MMC simples, o que a gente tem? A gente tem seno de beta ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado vai ser 1 menos 2 vezes cosseno de beta, mais cosseno de beta quadrado. Tudo isso aqui dividido por 1 menos cosseno de beta quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1, tá bom? Então, esse cara aqui mais esse cara aqui, né, é 1, relação trigonométrica fundamental, mais 1 dá 2, então vai ficar beta ao quadrado, 2 menos 2 cosseno de beta, 1 menos cosseno de beta quadrado. Isso aqui é igual a 1, certo? Resultado, a gente pode colocar aqui 1 menos cosseno de beta em evidência. Daqui a gente vai tirar aqui o beta, né? Pelo menos o módulo dele, né? É simplesmente, só cancela aqui 1 menos cosseno de beta com esse outro cosseno de beta. 1 menos cosseno de beta sobre 2. Bom, então, basicamente a gente tem esse resultado aí. Então, quanto que fica o A, né? Se o A é seno de beta é elevado a menos I alfa B 1 menos cosseno de beta, a gente vai tirar daqui que o A é quanto, né? Aí é uma questão aqui, porque o que a gente tem aqui é o módulo, tá bom? A gente tem aqui só o
o módulo, tá certo? Então a gente vai propor que o próprio B, que a gente vai colocar aqui, né, não tem nenhuma outra fase complexa, né, para simplificar o autovetor, tá bom? Para simplificar o autovetor, tá certo? Então, aqui vai ficar como? Seno de beta elevado a menos i alfa, tá bom? Joga aqui o beta, né? 1 menos cosseno de beta, raiz de 1 menos cosseno de beta sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? Jogar 1 menos cosseno de beta para dentro, né, da raiz, tá bom? A gente pode fazer essa brincadeira aqui e tentar melhorar um pouco aqui a expressão, tá certo? Se a gente jogar aqui as duas coisas, vai ficar assim, ó, A é igual a menos alfa, tá bom? Desse lado de cá vai ficar seno quadrado, 1 menos cosseno de beta, aqui 1 menos cosseno de beta quadrado sobre 2. Posso cancelar esse cara aqui com esse aqui. Ora, eu sei também que seno de beta ao quadrado, né, é quem? É 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Relação trigonométrica. Aí embaixo a gente tem ainda 1 menos cosseno de beta. E ainda sobra um meio, tá bom? Ora, aqui a gente tem um produto conhecido, né, que é 1 menos x2, que é 1 mais x menos 1 menos x, que cancela com esse cara aqui. Então, o A fica sendo, finalmente, elevado a menos i alfa, né? Eu posso dizer que isso aqui é 1 mais cosseno de beta, vezes 1 menos cosseno de beta, dividido por 1 menos cosseno de beta. 2 aqui. Então, cancela esse cara com esse cara aqui, fica simplesmente menos alfa, 1 mais cosseno de beta sobre 2. Tá certo? Então perceba aí a simetria, né, que existe entre os dois. Isso aqui é elevado a menos i alfa, 1 mais cosseno de beta em cima, dividido por 2. Então aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então as duas coisas estão, né, determinadas, né? Agora, lógico que a gente pode melhorar um pouquinho isso daqui. Por quê? Porque a gente sabe que cosseno ao quadrado, que é uma relação trigonométrica fundamental também, né? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de beta sobre 2, isso aqui é igual a o quê? Cosseno de beta, tá bom? E que cosseno ao quadrado de beta sobre 2 mais seno ao quadrado de beta sobre 2 é igual a 1, tá bom? Então, quem é 1 mais cosseno de beta? Quem é 1 menos cosseno de beta? Fica fácil de ver, né? Fica fácil de ver que daqui 1 mais cosseno de beta sobre 2, por exemplo, né, é o nosso cosseno ao quadrado de beta sobre 2. E 1 menos cosseno de beta sobre 2 é seno de beta sobre 2. Tá certo? Tudo bem? E daí que a gente pode agora melhorar um pouco mais, né, e pode dizer agora que o nosso cat Sn+, que ele era A cat mais B cat menos, né? Eu posso dizer agora que o A, né, é simplesmente elevado a menos i alfa cosseno de beta sobre 2, bom, e o B é seno de beta sobre 2. Olha como fica mais simples. Tá bom? Fica bem mais simples, né? Então, o nosso Sn vai ser elevado a menos i alfa cosseno de beta mais seno de beta sobre 2 cat menos. Tá bom? Agora, existe uma nomenclatura padrão, né, na qual você pega esse estado aqui e multiplica por elevado a alfa. Por quê? Só para tirar essa fase desse termo aqui, né? Não é obrigado a você fazer isso, não vai mudar o estado. Um estado quântico não muda quando você multiplica por uma fase, simplesmente.
Ele não deixa de ser autoestado e a gente faz assim. Sn+, né, continua sendo autoestado, vai ser cosseno de beta sobre 2 ket mais seno de beta sobre 2 elevado aí alfa menos, tá bom? Então isso aqui seria a nossa resposta final, nosso autoestado normalizado e na forma tradicional, padrão, que você encontra em todos os livros aí, é cosseno de beta sobre 2 ket mais, seno de beta sobre 2 elevado aí a alfa ket menos, tá bom? Isso aqui seria a nossa resposta final. Tudo bem? Tá certo? Da mesma forma, a gente pode encontrar, por exemplo, né, o Sn-, ele não perguntou aí, mas e o Sn-, como é que fica? Ora, para que isso aqui seja verdade, né, ou seja, Sn- Sn+, seja igual a zero, né, dá para a gente perceber facilmente aqui que o Sn-, né, tem que ser o quê? Para isso aqui vai dar zero, né, multiplicar por esse outro aqui, você tem que ter basicamente aqui um menos seno de beta sobre 2, ket mais cosseno de beta sobre 2 elevado a alfa. Bom, então tem que alternar aqui, ó, seno de beta, aqui cosseno de beta sobre 2 menos seno de beta sobre 2. Quando você multiplicar pelos dois, vai ser ortogonal. Agora, você pode achar estranho eu escrever isso aqui, mas se você fizer toda aquela brincadeirinha, né? Toda aquela brincadeirinha para a mesma coisa, fizer a seguinte brincadeira, Sn- agora, menos H cortado sobre 2, Sn-, né? Ou seja, se você resolver a equação de alto valor e alto vetor, né? Para calcular o alto vetor, usando agora o outro alto valor, você vai encontrar justamente esse resultado aqui. Tudo bem? Tudo certo? Bom, só para efeito de teste, né? Vamos ver aqui como é que fica, por exemplo, se a gente fizer umas brincadeirinhas assim, ó. Se o beta for zero, né, e o alfa for zero também, a gente sabe que o Sn vai ser o quê? Vai ser o próprio Sz. Por quê? Só você olhar lá para os eixos, né? Eixo x, eixo y. Então aqui, se o beta for zero, ó, esse cara tá bem aqui, ó. Tá bom? Beta 0 e alfa 0, ele está orientando na direção Z. Será que dá certo? Ó? Quanto é que fica o S+? Vamos substituir. Então, ó, vamos olhar aqui para o S+ de novo. Se eu substituir aqui 0 e aqui 0, né, perceba que vai ficar só o mais. Tá bom? Da mesma forma, se eu pegar esse cara aqui, ó, se eu substituir o menos aqui, beta 0 e alfa 0, né, você vai sobrar só esse termo aqui, menos, né? Ou seja, se o beta for 0 e o alfa for 0, esse cara que fica o próprio ket mais, e esse Sn- fica o próprio Cn-. Tá bom? Beleza? Agora, se o beta for igual a π sobre 2, já o n já está na direção do plano xy, e o alfa igual a 0, né? O que acontece? O Sn é o próprio Sx. Quando você substituir lá nos autovalores, ó, como é que vai ficar o mais, por exemplo? Vai ficar assim, ó, cosseno de, se você olhar para cá, esse cara aqui sendo beta π sobre 2, vai ficar cosseno de π sobre 4, que é quanto? Cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui também fica cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E esse cara aqui sendo 0. Então, esse cara aqui, a orientação, ó, perceba que agora o valor, o n, né, nessa configuração aqui, beta π sobre 2 e o alfa 0, o n vai estar aqui na direção do x. Por isso que eu estou dizendo que é Sx. E os estados, ó, 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, ket mais 1 sobre raiz de 2, ket menos. E o menos? Mesma coisa. Menos 1 sobre raiz de 2, ket mais 1 sobre raiz de 2,
ket menos, ou seja, vale para todo mundo, vale para o z, vale para o x e vale para o y, né? Quanto é que tem que ser o ângulo aqui para ser y? O alfa agora tem que ser π sobre 2, ou seja, beta tem que ser igual a π sobre 2. E o alfa também tem que ser π sobre 2. Se a gente tiver nessa situação, o Sn ele passa a ser o Sy. Tá certo? Será que dá certo? Ó, vamos lá, quanto é que fica o Sn mais? Vai ficar 1 sobre raiz de 2 também aqui desse lado. Ket mais 1 sobre raiz de 2. Por quê? Porque o beta é o mesmo nos dois casos, né? Só que tem um alfa agora. Então, é elevado aí π sobre 2, dá I. Então, aparece aqui um coeficiente complexo, que é o mesmo que tem nos autoestados do Sy. E o S menos, né, vai ser basicamente menos raiz de 2 sobre 2, mais, substituindo lá os valores, raiz de 2 e ket menos. Então, perceba que essa generalização aqui é uma das coisas mais importantes do assunto de spins, porque você tem os dois autoestados agora em função de qualquer ângulo, tá bom? Vale para qualquer ângulo. Qualquer ângulo que você escolher aqui, tá? Num eixo x, y, z, tá certo? Para um n geral, um beta aqui em um ângulo alfa qualquer, né? Você vai ter agora que o n pode ser na direção do z, pode ser na direção do x, pode ser na direção do y. Tá bom? Isso aqui é interessante. Beleza? Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nona questão. É basicamente para a gente encontrar aí os autoestados genéricos Sn mais, Sn menos. Tudo bem? Questão 10, ele diz o seguinte: o operador hamiltoniano para um sistema de dois estados é dado por H, né, é A, 1 menos 2 mais 2 mais 2 1, ou seja, ele te dá o hamiltoniano aí em termos dos projetores, né? Onde A é um número com dimensões de energia, obviamente, né? Encontre os autovalores de energia e os correspondentes autoestados, né, como combinações lineares de 1 e 2. Esse é um problema que basicamente não é de mecânica quântica, né? É um problema de álgebra linear, onde ele te dá mais ou menos aí o operador que a gente vai colocar na forma matricial e ele pede para você diagonalizar, encontrar autovalor e autovetor, ok? Bom, pessoal, então essa questão número 10 aqui, ela é basicamente te dá um hamiltoniano. E o que ele quer que você encontre são os autovalores, né, e os autovetores, né? Agora, esse hamiltoniano aqui, ele não está na forma matricial. Ele está na forma que a gente conhece comumente como uma forma que é escrita em termos dos projetores, né? Então aqui a gente tem um projetor, né, do 1, 1, projetor 2, 2, o projetor 1, 2, né, e o projetor 2, 1, tá certo? Então, perceba que nessa forma que está escrita aqui, esse hamiltoniano não está diagonal, porque não está diagonalizado e A não é autovalor. Por quê? Porque apesar de você ter o projetor 1, 1 aqui e o 2, 2, né, que são os dois, a base, né, que a gente está escolhendo aqui no caso é a base 1, 2, né, que ele pediu para você escrever. Escreveu esse hamiltoniano na base 1, 2, mas ele não está diagonalizado porque tem uns elementos aqui, né, cruzados. Como é que a gente pode entender isso daqui? Se você calcular aqui os elementos de matriz, né, calcular, por exemplo, H1, fizer essa continha aqui, né, aplicando o H no 1, depois com Bra 1, você vai encontrar que isso aqui é A. Se você calcular o 2, 1, você também vai encontrar que isso aqui é A. Se você calcular 1, 2, você também vai encontrar que isso aqui é A. Ou seja, aplicar esse cara aqui hamiltoniano no ket 2 e depois fazer um Bra com o 1. Compensação, se você aplicar isso aqui no Bra 2 e no ket 2, você vai ter isso aqui menos A, porque esse cara aqui, né, é negativo, tá bom? Então, de forma geral, esse hamiltoniano ele é escrito assim, ó, se você quiser sempre deixar na forma matricial, ele é A, menos A. Pode parecer estranho, mas enfim, é um hamiltoniano e é hermitiano, porque esse cara aqui, ó, ele é igual a esse cara aqui, né? Então o elemento 1H2 é igual ao elemento H2H1, né?
e é todo real. Então a gente não espera aqui envolver, seja nos autovalores ou nos autovetores, tá bom? Nenhuma componente imaginária, porque ele está todo real. Todos os seus componentes são reais, tá bom? Então, de qualquer forma, para diagonalizar isso aqui, a gente vai resolver o probleminha de diagonalização. Né? Espero que todo mundo esteja, de certa forma, habituado com diagonalização. O assunto lá da álgebra linear, basicamente, você vai resolver o problema dessa matriz H menos um autovalor vezes a identidade igual a zero. Né? Ou seja, A menos lambda, A menos A menos lambda, determinante disso daqui tem que ser igual a zero. Para que isso aqui seja igual a zero, né, esse produto aqui tem que ser igual, menos o produto aqui tem que dar igual a zero, ou seja, A menos lambda, menos A menos lambda, menos A2, isso aqui tem que ser igual a zero, tá bom? Então daqui a gente multiplica e chega à conclusão de que menos A, tá bom? Menos A2 mais lambda 2 menos A2, tá bom? Você sai multiplicando isso daqui. Isso aqui vai ser igual a zero. Daqui a gente tem que lambda igual a 2 a 2, ou seja, lambda igual a mais ou menos 2A. Ou seja, os autovalores, né, facilmente aí a gente encontra um autovalor como sendo, ou raiz de 2A, desculpa, mais raiz de 2A, e o outro valor como sendo menos raiz de 2A. Tá bom? E os autovetores? Né? Como é que a gente pode encontrar esses autovetores? Para encontrar os autovetores, a gente vai propor que um dos autovetores é escrito como sendo A1 mais B2, tá bom? E vai aplicar nessa equaçãozinha aqui de cima, né? Ou seja, A menos lambda, A igual a zero. Aplica nessa equação de cima aqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A menos lambda vezes A mais A vezes B, isso aqui é igual a zero. Você pode aplicar também nessa de baixo, mas em geral a gente usa a primeira, mas tanto faz. Então, para lambda 1 igual a mais raiz de 2A, o que a gente tem? A menos raiz de 2A vezes o coeficiente A mais Azinho B. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, 1 menos raiz de 2A vezes o A mais B. Isso aqui é igual a zero. Cancela esse Azinho aqui, daqui a gente tira aqui basicamente B, né? Ou A, né? Não importa como você querer. B é igual a igual a B, raiz de 2 menos 1. Tá bom? Raiz de 2 menos 1. Que você pode multiplicar isso aqui por raiz de 2 mais 1 em cima, raiz de 2 mais 1 aqui também, né? Fazer aqui A menos B, A mais B. E o A vai ser igual a raiz de 2 mais 1, B. E embaixo fica só 2 menos 1. Ou seja, raiz de 2 mais 1, B. Enquanto se encontrou uma relação agora entre o coeficiente A e o coeficiente B do autovetor. O que a gente tem que fazer agora? Semelhante ao que a gente sempre faz em problemas de alto valor autovetor, vai aplicar aqui a normalização, né? Ou seja, que A2 mais B2, isso aqui tem que ser igual a 1, tá bom? Então, substituindo esse cara aqui, vai ficar raiz de 2 mais 1 quadrado, B quadrado, mais B quadrado, isso aqui é igual a 1. Se você ajeitar essa continha aqui, você vai chegar à conclusão de que B, né, só ajeitando, é raiz de 1, 4 mais 2, raiz de 2. Dá um número quebrado, mas é assim mesmo. E o A vai ser igual a 1 mais raiz de 2 vezes o B, que é raiz de 1, 4 mais 2, tá certo? Mais 2 raiz de 2. Tá bom? Para ficar um pouco melhor, eu vou deixar aqui B, vou substituir um valor numérico, a gente passa a continha aqui, dá 0,382,
tá bom? E um valor numérico aqui para A vai ser 0.924, tá certo? Então a gente já encontrou o primeiro autovetor, né, que corresponde ao primeiro autovalor lambda 1. Então a gente tem aqui 0.924 ket 1, 0.382 ket 2. Bom, questão puramente numérica, puramente de diagonalização. Tem pouco aqui de mecânica quântica, tá bom? Mas é importante a gente fazer esse tipo de questão. Para encontrar o segundo autovalor, é simples também. Então, para lambda 2 igual a menos 2 raiz de 2a, a gente vai resolver a mesma equação, tá bom? Resolvendo a mesma equaçãozinha, a gente tem que a mais raiz de 2, substituindo agora o lambda 2 como sendo menos raiz de 2a, isso aqui vezes a mais a p igual a 0. Tá bom? Você pode perguntar de onde é que eu tiro essa relação aqui. Essa relação é justamente da questão de que o determinante desse cara aqui para ter solução, né, esse hamiltoniano menos lambda vezes a identidade, tem que ser igual a 0. E daí? Daí que o hamiltoniano menos um lambda, a matriz, né, do hamiltoniano lambda da identidade, ela é 0, só tem solução não trivial se o determinante dela for, né, nulo. Bom, então essa matriz aqui seria A mais A, né, menos A. Menos lambda vezes a matriz da identidade, que é 1, 0, 0, 1. Tá bom? Isso aqui multiplicado por AB, né, que é o autovetor, tem que ser igual a 0. Então, para ter uma solução não trivial, a gente tem que sempre ter a relaçãozinha aqui, certo? Satisfeita. Tá bom? Então, nesse caso aqui, é um pouquinho diferente. A gente vai encontrar aqui A, né, para esse segundo autovalor, né, é 1 menos raiz de 2, né, a relação entre o A e o B, se você resolver essa equaçãozinha aqui. E você vai encontrar que o B é 1, 4 menos 2 raiz de 2, e o A vai ser 1 menos raiz de 2 dividido por 4 menos 2 raiz de 2. Bom, ou seja, o B, nesse caso aqui, vai ser 0,924 aproximadamente, e o A menos 382. Bom, então, de forma geral, a gente tem autovalor lambda 1 mais raiz de 2a, certo? E o seu autovetor vai ser igual a 0,924 ket 1 mais 0,382 ket 2. E para o segundo autovalor, menos raiz de 2a, a gente tem um V aqui, né, que é o autovetor, menos 0,382, 1, mais 0,924 ket 2. Tá bom? Perceba que, do jeito que a gente está vendo aqui esses autovalores, né, o produto interno entre eles é 0. Eles são ortogonais. Por que eles são ortogonais? Porque os autovalores são diferentes. Tá bom? Então, um dos teoremas lá na álgebra linear diz que se os autovalores são diferentes, os autovetores são ortogonais. Então, é isso a nossa questão. Bem simples, bem trivial. Questão 12 é uma questão um pouquinho mais elaborada, né, que de fato envolve bem mais física do que simplesmente matemática, do que simplesmente álgebra linear. Ele diz o seguinte: um sistema de spin meio, né, é conhecido e estar num alto estado de Sn com alto valor h cortado sobre 2, tá bom? Onde n é um vetor unitário que está contido aí no plano xz, que faz um ângulo alfa com um eixo positivo de z. Tá bom? Então ele dá uma ideia aí de que seria o vetor n, né, semelhante já a questões anteriores. Tem A, ele pede, suponha que o Sx seja medido, qual é a probabilidade de pegar como resultado h cortado sobre 2. E no item B,
ele quer que você calcule a dispersão de SX, que por definição é essa expressão aí embaixo, né, que é basicamente a média do quadrado do desvio da média, né, a média do quadrado do desvio do valor esperado, tá bom? Aí eles assim, para sua própria, né, paz de mente, né, tradução talvez para sua própria paz de espírito, né, para você ficar confortável aí com a resposta que você vai obter, cheque as suas respostas para os três casos especiais, ou seja, o gama igual a zero, o gama igual a π sobre 2 e gama igual a π, tá bom? Quando a gente encontrar o resultado, a gente vai testar aí esses valores para ver se faz sentido, ok? Tudo bem? Bom, pessoal, então a questão 12 aqui, né, eles basicamente que o sistema foi preparado no autoestado do operador Sn com alto valor mais h cortado sobre 2. A gente já viu aqui que esse autoestado aí, né, Sn+, que é o que tem o alto valor mais h cortado sobre 2, ele pode ser escrito como cosseno de beta sobre 2 mais, né, mais é elevado aí alfa seno de beta sobre 2 ket menos, tá bom? Mas na questão, né, ele deixa bem claro que esse n aí não é um n genérico, né? Você tem aqui o eixo z, por exemplo, o eixo x, o eixo y, né? Ele diz explicitamente que o n aí está no plano xz, tá bom? Então esse ângulo beta está aqui, mas o alfa é zero, tá bom? Com isso, se o beta a gente chama de gama, né? Ele na própria questão diz que o beta é o gama, o alfa é zero. Então, nosso ket S+, aqui para este problema específico, não é o geral, vai ser cosseno de gama 2, ket mais seno de gama 2, ket menos, ou seja, o fator complexo aqui, de certa forma, vai embora. Então, item A, ele pergunta o seguinte: se a gente medir Sx, né, qual é a probabilidade de medir o valor mais acortado sobre 2? Para a gente responder essa pergunta aqui, é só se lembrar lá das palavras do Dirac, né? Quando você mede alguma coisa, um observável, né, o sistema ele vai saltar para um dos seus autoestados. Mas que autoestado? Quais são os autoestados do Sx? Que tem esse alto valor aqui? Então a gente já viu que os autoestados do Sx, mais ele é 1 sobre raiz de 2, ket mais 1 sobre raiz de 2, ket menos, tá bom? O outro autoestado, que é o S menos, ele é 1 sobre raiz de 2, ket mais, menos 1 sobre raiz de 2, ket menos, tá bom? Então, qual é a probabilidade? A probabilidade desse rapaz aqui, Sn+, saltar para o Sx+. Como é que a gente escreve essa probabilidade? A probabilidade vai ser o módulo quadrado, né, de quem? De Sx mais Sn+, ou seja, desse estado aqui saltar para esse autoestado aqui. Então, quando a gente faz essa conta aqui, o que a gente tem? O módulo, né? Como aqui tem 1 raiz de 2 e 1 raiz de 2, eu vou tirar isso aqui do módulo quadrado, vai sair como sendo 1 meio, tá bom? Então, ket mais ket menos. Perceba que aqui é o Bra, né? Porque aqui a gente tem o Bra, certo? Vezes quem? Cosseno de gama sobre 2 ket mais seno quadrado 2 ket menos. Tá bom? Isso aqui quadrado. Isso aqui vai ser a nossa probabilidade. Tudo bem? Se você resolver essa questãozinha aqui, você vai ter o quê? Módulo quadrado de quem? Cosseno de sobre 2, né? Tá bom? Mais seno sobre 2 quadrado. Ora, por quê? Porque mais com mais vai dar só esse cara aqui, menos com mais vai dar zero, mais com menos vai dar zero, e esse cara aqui com esse cara sobra isso. Se você levar isso aqui ao quadrado em módulo, né, aí não tem problema, porque é tudo real, né? Então o módulo aqui não vai fazer tanta diferença, né? Mas vai ficar basicamente cosseno ao quadrado de gama sobre 2 mais seno ao quadrado de gama sobre 2 mais 2 vezes
né? 2 vezes cosseno de gama sobre 2, seno de gama sobre 2. Tá bom? Se a gente ajeitar isso aqui, ó, esse mais esse é 1. E esse cara aqui tem a forma trigonométrica do arco metade, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui na probabilidade é 1 meio, como sendo 1, que é a soma desses dois aqui, tá bom? Mais o que? Seno de gama, tá bom? Então, a probabilidade de cair em cima daquele estado SX+, é simplesmente 1 meio de 1 mais seno de gama, tá bom? Essa seria a resposta aqui do item A, tá certo? Aí você pode até testar o seguinte, ó. Se o gama for zero, né? Ou seja, se o próprio estado aqui for, se o B for zero, né? Ou seja, se o próprio gama for zero aqui embaixo, o que acontece? Quando o gama é zero, a probabilidade aqui dá 1 meio. Faz sentido esse 1 meio? Faz, por quê? Porque se o gama é zero, esse n aqui, que é o nosso vetor, ele está orientado na direção z, ou seja, o Sn é o próprio Sz. Tá bom? Então, qual a probabilidade de um feixe Sz+ cair no Sx+? É 1 meio. Qual é a probabilidade do Sz+ cair no Sx-? 1 meio também. Então, tá tudo coerente. Agora, se esse cara aqui for π sobre 2, ou seja, se esse n estiver orientado na direção do x, qual é a probabilidade de você ter um Sx+? Aí, ó, vamos para cá. Se esse rapaz for π sobre 2, qual é o seno de π sobre 2? 1. 1 mais 1, 2. Divide por 2 dá probabilidade 1. 100%. Né? Está correto? Tá, porque se o beta for π sobre 2, né, esse vetor n que ele está orientado na direção do x, tá bom? Então a probabilidade vai ser a máxima, ou seja, 100% de certeza de obter o alto valor mais h cortado sobre 2. Né? Porque você estaria simplesmente calculando Sx sobre Sx+, que daria 1, tá bom? Tudo bem? No item B, né, ele quer que você calcule, né, calcular a dispersão de Sx. Ora, como é que a gente calcula a dispersão de Sx? É simples. Né? Dispersão de Sx, como a gente já viu na teoria, é a média do desvio, né, médio do valor esperado. Tá bom? Ou seja, desvio quadrático, né, do valor esperado. É simplesmente Sx quadrado menos o Sx quadrado. Né? Ou seja, a média do Sx quadrado e o quadrado da média. Tá bom? O operador Sx é aquele mesmo que a gente sempre usa, né? É basicamente, em termos da matriz de Pauli, para facilitar aqui, é 0, 1, 1, 0. Tudo bem? Então, quem vai ser o nosso Sx quadrado? Né? Eu vou usar aqui em termos de matriz porque fica mais simples. Então, a gente tem cosseno de gama sobre 2, seno de gama sobre 2. O operador Sx duas vezes, então a gente tem h cortado sobre 2 quadrado, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. E aqui a gente tem um vetor coluna, cosseno de gama sobre 2, seno de gama sobre 2. Tá bom? Fazendo essa brincadeira aqui, essa multiplicação matricial aqui, o que a gente vai ter? Né? A gente tem h cortado quadrado sobre 4. Né? Eu vou fazer primeiro essa aqui, ó, essa matriz com essa aqui. Daqui a gente vai tirar aqui, fica seno de gama sobre 2, cosseno de gama sobre 2. E depois eu faço a multiplicação do vetor coluna, que é esse cara aqui. Ó. Então aqui vai ficar seno de gama sobre 2, cosseno de gama sobre 2. Tá bom? Tudo bem? Certo? Daí que agora esse cara aqui com esse cara aqui e depois esse cara com esse cara aqui, ou seja, seno quadrado, cosseno quadrado vai dar 1, então a resposta final desse cara aqui é h cortado ao quadrado sobre 4. Então, essa primeira parte aqui é h cortado ao quadrado sobre 4. E a média agora? Sx, quem é?
Essa mesma brincadeira aí, né? Você pode fazer também rapidamente, né? Você tem aqui o vetor cosseno de gama sobre 2, seno de gama sobre 2, né? H cortado sobre 2, o vetor 0, 1, 1, 0, e o vetor coluna cosseno, seno. Quando você fizer essa brincadeira aí agora, né? O resultado final que você vai ter é o seguinte, né? Esse cara aqui, ao multiplicar por isso daqui, vai ficar seno, cosseno, né? E aqui vai ficar cosseno vezes seno, seno vezes cosseno, né? Ou seja, isso aqui vai ficar duas vezes seno, h cortado sobre 2, seno, cosseno de gama sobre 2, seno de gama sobre 2. Tá certo? Tudo bem? Que basicamente é h cortado sobre 2, seno de gama. Então a nossa dispersão ali de SX quadrado, né? Na média, vai ser o que? Esse rapaz aqui, h cortado quadrado sobre 4, menos esse cara aqui ao quadrado. H cortado ao quadrado, seno quadrado. Tá bom? Ou seja, a nossa dispersão final vai ser h cortado quadrado sobre 4, tá certo? 1 menos seno quadrado de gama, né? Que é o quê? 1 menos seno quadrado é simplesmente cosseno quadrado de gama, tá bom? Cosseno ao quadrado de gama. Então a gente está agora diante dessa resposta aqui, que é a dispersão desse rapaz, né? Delta x quadrado h cortado sobre 4 cosseno de gama. E aí a gente vai testar agora o que acontece se o gama for zero, né? Se o gama for zero, significa que a gente está assim, ó. O nosso n é o próprio z. O que você espera que seja a dispersão? Ora, agora vamos pensar na física, né? O que é a dispersão? A dispersão é o quanto que uma medida vai se distanciar, né, da média, do valor esperado. Tá certo? Então aqui nesse caso, como o gama é zero, quanto é que é o cosseno de zero? É 1, né? Ou seja, o cosseno de zero sendo 1, a dispersão nesse caso aqui do x vai ser quanto? H cortado quadrado sobre 4. Tá certo isso? Tá, porque você está medindo x. Tá bom? E o seu vetor n está direcionado na direção do... está apontado para a direção do z. Ou seja, o seu n me diz que o meu Sn aí, no caso, né, mais é o próprio ket mais. E aí você realmente se medir Sx. A dispersão da Sx nesse estado do z, né, o alto estado do z, vai dar um valor diferente de zero. Ou seja, tem dispersão. Significa que as medidas que você vai ter aqui, tá bom? Não são em cima desse estado aqui, né? Não vão ser sempre as mesmas. Você vai ter ou mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Porque você está medindo Sx no mais. Tá bom? Agora, se o gama for π sobre 2, certo? O que é que você espera? Gama sendo π sobre 2, aí o n já está apontado agora, né, para a direção do x. Isso significa o quê? Significa que a dispersão que você vai ter aqui agora, o que ela vai ser? Qual é o resultado? Ora, se o gama for π sobre 2, quanto é que é o cosseno de π sobre 2? É zero. Esse cara dá zero. Tá certo isso? Claro que tá. Por quê? Porque o fato de não ter dispersão significa que todas as medidas vão ser as mesmas. Tá bom? É um estado bem determinado. Ou seja, você está medindo Sx em um alto estado dele, tá bom? Então, o nosso Sn aqui nesse caso, mais é o próprio Sx mais. Então, se você medir o operador Sx no próprio Sx mais, a dispersão é zero.
significa que todos os resultados vão ser sempre os mesmos. Tá bom? Vão ser sempre ser os mesmos. Tá ok? Então, tá coerente. Né? O nosso resultado aqui está coerente com o que é de se esperar do ponto de vista de física. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então foi essa aí a questão 12. Questão 13, aí sim uma questão bem física, né? Muito mais física do que a conta, né? Tem pouca conta, tá bom? Eles assim, um feixe de spin 1,5, né? De átomos com spin 1,5 vai, né? Atravessa uma série de experimentos de Stern-Gerlach sequenciais, tá bom? Ele diz assim, no item A: o primeiro experimento, né, a primeira medida, aceita o Sz mais H cortado sobre 2, os átomos que possuem Sz mais H cortado sobre 2, e rejeita o feixe do Sz menos H cortado sobre 2, tá bom? O segundo experimento aceita o Sn mais H cortado sobre 2 e rejeita o Sn menos H cortado sobre 2, onde Sn é o alto valor, né, do operador Sn, com n fazendo um ângulo beta no plano xy com respeito ao eixo z, tá bom? E no item C ele diz assim: o terceiro experimento, ou seja, não são itens para você responder, é uma sequência, né? A sequência C diz o seguinte: a terceira medida aceita agora o Sz menos H cortado sobre 2 e rejeita o Sz mais H cortado sobre 2. Então ele inverte aí, né, coloca a máquina de Stern-Gerlach na direção Z, rejeita o mais, né, e aceita o menos. Né? Ele pergunta o seguinte: qual a intensidade do estado final Sz menos, né, ou seja, menos H cortado sobre 2, quando o Sz mais H cortado sobre 2, o feixe de Sz positivo, né, que sobrevive no primeiro experimento, está normalizado para a unidade. Né? Como que você deveria, né, como que nós poderíamos orientar o segundo experimento, né, se nós queremos maximizar a intensidade do feixe final Sz-, né? Então é uma questão aí bem complicada de entender aí a sequência, mas que é puramente pouca conta, você vai ver que é pouca conta e puramente de interpretação. Né? Aí é uma questão bem mesmo de mecânica quântica conceitual. Tá bom? Ok? Bom, pessoal, então, 13ª questão é uma questão muito interessante do ponto de vista de física, né? Que diz basicamente o seguinte: um feixe de partículas, né, passa por um primeiro experimento, né? Esse primeiro experimento tem uma máquina aqui de Stern-Gerlach na direção Z, então o feixe vem, tá certo? Isso aqui vai quebrar em dois, o nosso Sz mais com mais H cortado sobre 2 e o nosso Sz menos com menos H cortado sobre 2, tá bom? E o que ele diz? Que ele barra o menos. Tá bom? Então aqui a gente barra e passa só o mais, tá bom? No segundo experimento, o que acontece? A gente vem agora com o feixe Sz mais, e agora o equipamento está com o campo magnético numa direção N. Que direção N é essa? Ele diz, né? Uma direção N na qual o N está no plano XZ, mas com um ângulo beta aqui, tá bom? Que é o nosso N, semelhante às outras questões que a gente resolveu, né? E o Sn é escrito como cosseno de beta sobre 2, ket mais seno de beta sobre 2, ket menos. Só que ele diz o seguinte: passa aqui o Sn mais com seu alto valor mais H cortado sobre 2, tem o feixe Sn menos com menos H cortado sobre 2, mas ele novamente barra o menos, tá bom? Então passa esse rapaz aqui, tá bom? E por último, terceiro experimento, Stern-Gerlach, são experimentos sequenciais, né? A gente já viu isso daí. A gente vem aqui com o nosso feixe de Sn+, tá bom? Com um alto valor mais H cortado sobre 2, tá certo? Passa agora para um equipamento de Stern-Gerlach na direção Z, tá certo? Passa aqui o Sz mais com mais H cortado sobre 2, passa aqui o Sz menos com menos H cortado sobre 2, mas o que ele barra agora é
o mais, tá bom? Então ele deixa passar o menos, tá bom? Então são 3 experimentos sequenciais. O primeiro vem um feixe aqui que a gente não conhece bem o estado, mas passa esse Z+, esse Z-, deixa passar só o que tem, mais H cortado sobre 2. Depois pega esse mesmo feixe, passa agora por um campo magnético numa direção N qualquer, genérica, não tão genérica assim, mas que o N está no plano XZ, tá bom? Fazendo um ângulo aqui beta, né, com o Z, tá certo? E aí deixa passar só o mais, né, barra o menos. A gente tem esse estado aqui. E no terceiro experimento, pega agora esse feixe que passou aqui no primeiro, pega esse feixe e passa novamente no campo magnético na direção Z, e aí barra, né, o mais, deixa passar só o menos, beleza? Ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade, tá certo, de obter SN+ após o segundo experimento? Qual é essa probabilidade? Né? Qual é a probabilidade de obter o SN+ após o segundo experimento? Né? E depois ele vai perguntar mais ainda, qual é a probabilidade de obter o SZ-, né? Ou seja, esse cara aqui, após o terceiro experimento. Só que a gente tem que entender isso, que é tudo sequencial. O que acontece aqui no terceiro experimento vai depender do que acontece no segundo e no primeiro. Tá bom? Então, vamos primeiro pensar assim, qual é a probabilidade de obter o SN+, esse cara aqui, após o segundo experimento? Ora, a gente tem o nosso estado aqui SZ, tá bom? E ele vai ser projetado no SZ SN+, né? Nas palavras de gíria, que você tem um estado aqui qualquer, e ele vai saltar para um alto estado do operador SN, tá bom? Que no caso aqui é o mais. Então, qual é a probabilidade? Eu vou chamar essa probabilidade de P1, tá certo? Essa probabilidade vai ser basicamente o módulo de SN mais SZ mais quadrado. Ou seja, esse cara aqui saltar nesse. É sempre assim, ó, esse cara aqui vai ser projetado nesse daqui. Esse cara vai saltar para esse, né? Ou seja, esse cara aqui desse experimento vai saltar para esse daqui. Qual é essa probabilidade aqui? Essa continha é simples, dá para você fazer rapidinho, né? Pegando esse estado aqui, produto escalar com mais, vai ser simplesmente cosseno quadrado de beta 2. Se você não estiver entendendo, lembra daquele esquema que a gente fez nas aulas. Você tem aqui um estado SZ+, a gente vai fazer uma medida de SN, tá bom? E eu quero que ele caia nesse estado aqui. Qual é a probabilidade? Vai ser esse cara aqui, produto escalar com esse, quadrado. Né? Isso aqui vai dar cosseno ao quadrado de beta, por quê? Porque você está pegando o módulo quadrado de cosseno de beta, Bra mais seno de beta quadrado, ket menos, e fazendo o produto com o ket mais, que é o SZ. Esse cara aqui é o próprio mais. Então esse aqui é o quadrado, sobra só esse cosseno de beta quadrado. Tudo bem? Acabou a questão? Não. Por quê? Porque a gente agora vai pegar essa probabilidade aqui, né, que é de obter esse rapaz aqui, tá bom? E agora vai fazer uma dependência com o que acontece no terceiro experimento, ou seja, qual é a probabilidade de obter SZ+, sabendo que ele vem aqui com SN+. Então isso aqui é uma probabilidade. O que acontece aqui vai depender do que acontece aqui. Eu já tenho o que acontece aqui no segundo experimento. O que eu preciso agora é encontrar a probabilidade desse cara aqui saltar para esse. Tá bom? Desculpa, esse aqui de baixo, né? Que é o que é bloqueado, é esse aqui. Qual é a probabilidade de saltar desse aqui para esse aqui? Bom, então, qual é a questão aí agora? A questão que a gente tem agora, na segunda situação, a gente tem um SN+, que a gente faz uma medida de SZ, tá bom? E obtém o SZ-, tá certo? Qual é a probabilidade aqui, que eu vou chamar de P2? Vai ser módulo quadrado de SZ menos SN mais quadrado. Tá bom? Ou seja, essa probabilidade aqui
é simplesmente o módulo quadrado do Bra menos, que multiplica cosseno de beta mais seno de beta sobre 2, que é de menos. Isso aqui ao quadrado. Tá bom? Se você fizer essa continha aqui, você vai descobrir que essa probabilidade P2 é simplesmente seno de beta quadrado. É fácil de ver porque você vai sobrar, aqui só sobra com esse aqui vai dar 0, só sobra esse cara aqui. E aqui tem um seno de beta sobre 2. Tá bom? Então a probabilidade total, que os experimentos são dependentes, obviamente, é P1 vezes P2, ou seja, cosseno ao quadrado, que multiplica seno quadrado de beta sobre 2. Bom, ou seja, seno, esse cara aqui, ó, perceba que isso aqui, né, antes de fazer qualquer conta aqui, cosseno de um ângulo vezes o seno de um ângulo é o seno do dobro desse ângulo aqui, ou seja, de beta sobre 2. Mas como está todos os dois ao quadrado, isso aqui vai ficar quadrado. Tá bom? É a fórmula do arco metade. Então a gente tem seno quadrado de beta sobre 4. Né? Perceba que essa probabilidade aqui, ela nunca atinge 1. É seno quadrado de beta sobre 4. Se você colocar num gráfico, a probabilidade total em função do beta, você vai ver que para beta 0, essa probabilidade é 0. Para beta igual a π, né? Que é quando você tem um alinhamento. A gente pode testar três coisas. Beta igual a 0, que é quando o n está na direção do z. Tá certo? O n está na direção do z. A gente pode testar beta igual a π sobre 2, que é quando o n está na direção do x. Bom, o n está aqui nessa direção. E a gente pode testar o n na direção oposta ao z, que é quando o beta é π. Tá certo? Então, aqui é x, que é n, que é y. Ora, que é fácil de ver, o beta é esse ângulo aqui, ó. Perceba que o beta é esse ângulo todo aqui. Perceba que quando o beta é 0, aqui dá 0. Quando o beta também é π, seno de π é 0. Então esse cara volta a ser 0. E é uma função quadrática no ângulo, seno quadrado de beta. Então isso aqui é uma função mais ou menos assim. Ó. Aqui você tem π sobre 2, que é quando você maximiza. Então você tem basicamente uma coisa desse tipo aqui. Ó. A probabilidade máxima aqui, para você maximizar essa probabilidade, no segundo experimento o n tem que estar alinhado com o SX, né? Ou seja, o n tem que estar na direção x. Só assim você maximiza a probabilidade. E essa probabilidade máxima, como você está vendo aqui, é 1/4. Tá bom? Que é quando o beta for π sobre 2. Tá certo? E é de esperar que seja maximizado assim, porque, né? Porque você está, de certa forma, quando você alinha o n, tá bom? Quando você alinha aqui o n ao z, vamos voltar aqui, ó. O que é 0, né? Se você está fazendo antes e depois, né? Perceba aqui os três experimentos, ó. Vamos voltar. Antes você faz no z, depois você faz no z também, no meio você faz no n. Por que eu zero a probabilidade quando o n está na direção z? Deveria ser maximizada? Por que ela é minimizada? Não é? Você poderia perguntar. Por quê? Porque tem um fator importante aqui. Ó. Aqui eu venho com SZ+. Se aqui fosse z, tá bom? Se o campo magnético estivesse na direção z, eu iria obter aqui o feixe mais com 100% de probabilidade. Tá bom? Feixe mais com 100% de probabilidade. Aqui seria, né, o menos, não passaria nada nessa direção. Mas só que aqui, ó, no terceiro eu estou barrando mais. Tá bom? Estou barrando mais. Então, se eu estou barrando mais, a intensidade final seria 0. Porque eu quero que passe o menos, não passaria nada. Então, se esse cara estiver na direção z, não importa se ele está
no Z, o N, né, no Z se tiver o campo para cima ou o campo para baixo, bom, seja o campo positivo ou negativo, o fato de eu estar bloqueando aqui o mais no terceiro experimento já impede de eu ter intensidade nenhuma aqui. Bom, impede totalmente de eu ter intensidade. Para eu maximizar essa probabilidade, e essa intensidade ela é só maximizada até 1/4, eu preciso colocar isso aqui na direção X, que é uma direção completamente ortogonal. Tá bom? Uma direção completamente ortogonal, para que eu possa ter essa probabilidade maximizada. Tá certo? É isso que essa equação está te dizendo. Esse gráfico aqui está dizendo para eu maximizar essa probabilidade, eu tenho que colocar ele na direção X. Tá bom? É lógico que essa função ela vai oscilar, né? Ou seja, vai ter outro ângulo bem aqui, que ela vai ser máximo, né? Que é quando estiver na direção negativa do x, que vai dar o mesmo resultado. Não importa se é mais x ou menos x. Tá bom? Então essa questão aqui ela envolve um pouquinho mais de física, ela é bem mais interessante. E é preciso que você tente pensar aí nas diversas possibilidades, tá bom? Mas a probabilidade aqui, no caso, é maximizada até 1/4 quando você coloca o campo no segundo experimento aqui na direção X, tá bom? Tudo bem? Então é isso.